Interrompi agora o vídeo, esperei todos vocês entrar para a gente estar batendo esse papo, conhecer o cimento queimado da Tintas Eucatex, mas a gente já pulou essa etapa, né, das particularidades dessa massa, aonde pode ser aplicado, aonde não pode ser aplicado. Eu quero agradecer primeiramente ao Guerreiro pelo mega convite. Ele falou assim: vamos fazer um treinamento show de bola, um treinamento diferente, em que a gente possa conversar um pouquinho sobre o cimento queimado. E, cara, tem bastante tempo que eu aplico o cimento queimado, já tem mais ou menos 5 anos que eu aplico cimento queimado cotidianamente. Sempre eu estou ali aplicando o cimento queimado, pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias eu estou aplicando o cimento queimado e, cara, vendo diferentes formas de aplicação, em drywall, em teto, até reboco fino a gente já aplicou cimento queimado para fazer testes, em cima de paredes brancas, em cima de paredes cinzas, em cima de paredes coloridas, também para a gente saber o feedback e falar para vocês o que funciona, o que não funciona. Então vamos nessa. Deixa eu ver aqui como é que está. Está tudo ok. Deixa eu ver quem que está aqui assistindo. Deixa eu ver quem que está assistindo aqui. Deixa eu ver aqui como é que está. Está tudo ok. Deixa eu ver quem que está aqui assistindo. Um abraço para o Emanuel, o Luiz Félix, meu parceirão. Forte abraço para você. O Guerreiro, Sidney, Claudinei, Gabriel, Adenir. Adenir, forte abraço, meu querido. Sam Simões, Ivan, Alexandre. Deixa um comentário aqui, deixa um comentário aqui embaixo para a gente poder falar o nome de vocês. Então, esse cimento queimado da Tintas Eucatex, olha, vamos conhecer um pouquinho dele de perto. Vem para cá, vem para cá. Olha a massinha aqui de cimento queimado da Tintas Eucatex, tá? Olha que legal. É uma massa bem bacana de se aplicar. A gente vai fazer um passo a passo e vai conversando com vocês. Massa show de bola, leve para aplicar, não embola. E aí, vamos lá, vem para cá, Diego, vem para cá. Antes de iniciar a aplicação, eu vou falar sobre o cimento queimado, como é que ele entrou no Brasil. Tem muita gente que ainda pergunta, cara, eu sei que a galera do Espírito Santo aplica bastante cimento queimado, mas tem pessoas que ainda têm dúvidas e eu quero que você deixe aqui embaixo as suas dúvidas e o Dimo, que está me ajudando aqui, vai me falar sobre essas perguntas, tá bom? Já deixa aqui embaixo. O cimento queimado, ele chegou no Brasil em média de 7 a 8 anos atrás, que é o estuco fosco. Cimento queimado que nós falamos é aquele cimento queimado de antigamente. Você lembra aquele cimento queimado? O pessoal pegava o reboco, passava assim um cal, muitos colocavam cimento, passava a desempenadeira, deixava aquela natinha. Esse era o cimento queimado. Outros lixavam, depois começaram a aplicar resina. Teve uma época que não tinha resina, jogava vermelhão. Enfim, esse era o cimento queimado, aonde o pedreiro tinha o objetivo de fechar os poros do cimento, deixar bem levinho, ele peneirava a areia, peneirava o cimento para deixar bem fininho, deixar um aspecto mais liso, ou seja, poros fechados da massa. Só que lá na Itália, muitos e muitos anos atrás, nasceu o estuco. O estuco ele é a base de cal. E tem relatos de estucos há mais de 2000 anos atrás, já tem relato de estuco que foi usado no Egito Antigo, foi usado em Roma, em algumas construções, imitações de mármore. Então, o mármore é o estuco veneziano e o cimento queimado que a gente chama aqui é o estuco fosco. Então, quando ele chegou aqui no Brasil, ele não vingou, porque ninguém queria estuco fosco, ninguém conhecia esse nome. Aí alguém aplicou e falou, putz, parece o cimento queimado. Vamos colocar cimento queimado que vai pegar? E realmente, pegou o cimento queimado e começou. Depois bagunçou um pouco o mercado, porque tinha um mármore no mercado e começaram a falar que aquele mármore cinza era o cimento queimado. O mármore cinza era o cimento queimado.
E aí o pessoal começou a ter essa bagunça. O arquiteto hoje tem dúvidas, o pintor tem dúvidas. Muito pintor fala, Johan, no cimento queimado eu preciso lixar? Johan, no cimento queimado eu preciso passar cera? Johan, no cimento queimado eu preciso polir? Não. O cimento queimado ele é 100% fosco e o da Tintas Eucatex não precisa lixar, não precisa polir e não precisa de cera. Ele é um produto completo, assim como o estuco lá fora, que é um produto que só precisa de aplicação e uma técnica de fechamento de poros, que você vai fechar os poros, ela vai vidrificar e vai continuar fosca, e aí ele é hidrorrepelente. Se você lixar, você perde a hidrorrepelência. E o que significa isso? Significa que na hora que o seu cliente passar a mão, ele vai estar bem lisinho, ok? Se cair ketchup, não irá penetrar. Se cair sujeira, não irá penetrar. Então ele é lavável, esse cimento queimado, e não precisa de cera. Então, acontece que uma paredinha de 10 metros quadrados, você faz em coisa de 5 a 6 horas, tranquilo, sem se matar, sem fazer pó na casa do seu cliente, sem precisar de uma politriz. Então é isso. Johan, e o mármore? O mármore é um outro assunto, é um outro efeito. O mármore, sim, precisa de cera, precisa de lixamento, precisa de laminação. Agora, o cimento queimado, ele não precisa, é só a aplicação e as técnicas e os macetes. Se você nunca fez cimento queimado, eu aconselho que você preste muita atenção. E se você já faz cimento queimado, eu aconselho que você preste também mais atenção ainda. Por quê? Pega todos esses macetes, essa história que eu contei do estuco, até para chamar a sua atenção, essas curiosidades para você vender a sua mão de obra. Johan, cara, eu já sei fazer cimento queimado, aprendi num treinamento que eu fiz na minha casa, mas ninguém nunca pediu cimento queimado. Cara, você precisa vender o cimento queimado. Chegou um momento que os clientes começaram a me ligar, né? Mas nem sempre foi assim. Eu fiz uma parceria com um arquiteto, eu cheguei, liguei para ele e falei, olha, eu faço cimento queimado. E ele falou, sério? Sério, eu faço cimento queimado e eu queria te dar uma parede. Ele falou, sério? Você tem estúdio? Ele falou, não, tenho estúdio. Eu fui lá e fiz o estúdio dele inteiro e dei o material. Ele falou assim, não, Johan, cara, eu não acho justo, eu vou pagar o material. Quanto? Eu falei, eu dei R$400 de material. Ele me pagou e a mão de obra ficou de parceria e aí ele começou a me indicar. Aí eu peguei, na época não tinha lojistas assim como o Guerreiro não tinha lojistas assim dessa forma, que tem essa vontade de fazer as coisas, sabe, que se dispõe a não só vender tinta, mas, cara, ajudar o profissional a elevar o patamar. Em São Paulo mesmo a gente tem essa dificuldade de não encontrar lojistas assim, não é todos os lojistas que são assim. Então a cada 100 lojistas nasce um guerreiro, que é o guerreiro que está ajudando a gente aí, né, e proporcionando esse mega treinamento. Então, você precisa fazer parceria com quem influencia clientes e indica mão de obra. Então, o designer você pode ir no Instagram. Vai lá no Instagram e coloca assim, ó, arquiteto Espírito Santo, designer Espírito Santo. Coloca no Google, designer arquiteto. E aí você também pode ir em lojas de móveis planejado. Vai nesses lugares que vende móveis planejado e fala, vocês não gostariam de ter um cimento queimado aqui? Eu sou aplicador profissional e eu aconselho você ir com um uniforme bacana, ir lá, trocar uma ideia, conversar, uma conversa franca e falar, eu queria fazer uma parceria. Eu faço uma parede de cimento queimado e eu deixo meu número aqui, eu colo meu cartão, mando fazer um adesivo e vocês me indicam. E se vocês quiserem, ainda dou uma caixinha para vocês. Eu tenho certeza, eles não vão querer nem caixinha, cara, só de você dar uma parede para eles. Então você tem que ter tem que ser um pouco visionário nos dias de hoje. Você precisa ser empreendedor nos dias de hoje. E o cimento queimado hoje ele representa no meu orçamento. Ele representa, cara, ele me ajuda a pagar contas. Ele me ajuda a talvez comprar uma pizza no final de semana com a minha família. Por quê? Se eu faço um cimento queimado no mês, Johan, qual o valor de cimento queimado hoje? Em São Paulo é de 50 a 60 reais. Eu particularmente, como eu sou profissional há muitos anos, eu cobro 60 reais. Mas, Johan, tem gente que cobra 30. Sim, tem gente que cobra 30. Tem gente que cobra 40. Tem gente que cobra 40. Porém, quando eu fecho um trabalho de cimento queimado, eu não estou fechando um cimento queimado, eu estou fechando uma realização.
uma consultoria, uma explicação sobre cores. Eu peço, quando eu converso com o cliente, eu falo assim, manda uma foto da sua sala, ele manda uma foto da sala. Faz um vídeo da sua sala, ele faz um vídeo. Eu falei, olha, WhatsApp, olha, na sua sala vai combinar um prata, um mais claro. Ah, mas eu queria mais um escuro nessas duas paredes. Olha, não precisa ser o mais escuro. Tem um que já dá um tchan, que já deixa mais diferenciado, já é um cinza um pouco mais bacaninha. A Tintas Eucatex tem o crômio e também tem o cinza profundo, e a Tintas Eucatex tem a base branca que você pode pigmentar e usar da sua criatividade. Então, eu queria um rosé, dá para fazer com a base branca. Enfim, eu converso com o cliente e dou essa consultoria. Por quê? Eu vejo uma live como essa, eu assisto até o final para eu enriquecer a minha mente, para eu poder vender isso para o meu cliente. Então, muitos profissionais acham que é só pintar. Ah, pô, eu pinto há 15 anos. Pô, eu pinto há 20 anos. Legal. Mas qual foi a última vez que você buscou informação? Qual foi a última vez que você participou de uma live? Eu tenho certeza que foi semana passada, né? Que o Guerreiro agora está fazendo várias lives, vários treinamentos. Mas, e os outros profissionais? Qual foi a última vez? Então, você que está enriquecendo a sua mente, você que está enriquecendo seu vocabulário de informações técnicas, de formas de venda, né? De um meio de você conseguir transmitir tudo que você sabe para o seu cliente. Tenho certeza que, cara, você cobrando lá os seus 50, 60 reais, você vai fechar. Porque você não vai simplesmente fazer um serviço, mas ela está comprando também você, ela está comprando a sua pessoa, ela está comprando o seu profissionalismo, ela está comprando a sua atenção que você dá para ela. Então, o efeito decorativo hoje, ele está muito em alta. E eu digo para vocês sem sombra de dúvida, tem clientes que pedem mármore? Tem cliente que pede mármores, mas o cimento queimado está em alta. O que é em alta? Há 3 anos eu participo de uma feira que chama Revestir, que ela é em São Paulo. E é uma feira de arquitetura, de paisagismo, de designer. Cara, só tinha lá cimento queimado e as Cortem. Eu não vi nada brilhante, não vi mármore. Tinha algumas pedras de mármore, mas não era o conceito. O conceito é o fosco e o cinza, preto fosco, bronze, então a galera tá puxando muito para essa linha mais industrial. Então, cara, você precisa estar atento às tendências, porque às vezes você está forçando uma coisa que talvez não está em alta. Então você precisa saber o que o arquiteto está colocando nos trabalhos dele, o que o designer está colocando. Então você precisa, se você quer entrar na pintura decorativa, se você quer ficar conhecido como isso, ser um especialista dos efeitos decorativos, você precisa estar à frente. Porque se, no caso, Johan, se eu te ensinasse a fazer cimento queimado e eu não atendesse clientes todos os dias, todas as semanas, se eu não recebesse chamadas, dificilmente eu teria capacidade de te informar isso que eu estou te falando agora. Eu te ensinaria o cimento queimado muito bem, mas talvez eu não conseguiria falar isso. Porque o dia a dia na obra te aperfeiçoa. Então, o dia a dia de você, pintor, na obra, o seu dia a dia atendendo o cliente, vai te ajudar a desenrolar. Às vezes eu conheço alguns profissionais que é muito, muito bom como profissional, porém na hora de vender a mão de obra deixa a desejar. E cara, decoração tem que ser diferenciado. Camisetinha branca, camisetinha preta, camisetinha cinza, a cor que você quiser, mas manda fazer um uniforme. Calça, manda fazer uma calça, pega uma calça de brim, manda uma costureira fazer e já faz o seu uniforme, tá bom? Cara, compra uma maletinha, leva lá a sua desempenadeira, chega na casa do cliente, seja um cara diferenciado. Por quê? Efeito decorativo não é barato, certo? Então você precisa fazer aquele momento wow. Nossa, realmente esse cara é diferenciado. Nas suas fotos no Instagram, né, nos vídeos no Instagram, cara, mostre o seu melhor, que o cliente possa perceber que você é um profissional. O que é o profissional com autoridade percebida? É quando o cliente olha uma foto no seu Instagram e ele fala, esse cara é profissional, é esse cara que eu quero na minha casa, é esse cara que eu quero na minha casa. Então, os clientes estão começando a pesquisar, cara. Os clientes estão começando a ir nas redes sociais. Você vai fazer um orçamento, você tem Instagram? Tenho. Você tem Facebook? Tenho. Aí ele chega lá e ele não vê uma parede de cimento queimado. Aí você fala que faz. Eu conheço muito profissional, eu faço aquilo lá, mas eu nunca vi uma foto dele fazendo. Ah, mas eu faço aqui, eu não gosto de tirar foto.
Então, beleza. Cara, a propaganda é a alma do negócio. E, cara, você fazer uma foto, fazer um vídeo, não precisa falar nada. Se você tirar uma foto antes e depois, o cliente já tem uma percepção. Então, nós temos um portfólio hoje online, que é o Instagram. Então, é uma forma de você sempre estar... Só algumas dicas de como você melhorar o seu desempenho para conseguir clientes, tá bom? Então, ficou alguma dúvida? Vamos lá, vamos lá. Boa noite, vamos lá, boa noite, boa noite. Olha, Jofás, o fera do cimento queimado. Olha o Josafá aí, o fera do cimento queimado. Sempre Gabriel dos Anjos, conhecido nunca é demais. Quando tivemos conhecimento nunca é demais. Quando tivermos segurança, vamos trazer esse fera em vitória. Tamo junto, guerreiro. Félix, tem alguma coisa? Ao Sidney. Gostei muito do cimento queimado da Eucatex. Show de bola, show de bola. Galera, então vamos para a aplicação? Vamos para a aplicação. Vou tomar um tererê aqui que eu falei um pouquinho. E conforme ficar alguma dúvida, você já pode, tá? Colocar as luvas. E agora vamos para a aplicação. Primeiro passo do cimento queimado. Superfície sempre preparada para receber um tipo de pintura, efeito decorativo. Ela precisa estar, você passa a mão na parede, não está soltando pó, não pode estar esfarelando, tem que estar redondinha. Johan, tá cheio de areia, tô passando a mão, tá cheio de areinha. Pego lá a minha espátula, dou uma raspada inteira na parede. Digamos que a parede do seu cliente já está branca. Então eu dou uma raspadinha e deixo a superfície totalmente lisa. Ok? E agora, eu vou dar um conselho para você como aplicador. Puxa aquela iluminação, joga lá um pouquinho para cá. Isso. Eu vou dar uma orientação. Sempre que você comprar uma massa, principalmente de cimento queimado, as massas, teoricamente, os pigmentos elas demoram um pouco mais para adentrar na massa. Então, o que você faz? Comprou uma base crômio, comprou um cimento queimado cinza profundo, ou até mesmo a base de cimento queimado que vai ser pigmentada, pede para bater mais uma vez, pede para bater 2 vezes, ok? E, se preciso, chega na sua casa, pega o seu batedor, dá aquela batida e sempre bata um dia antes de você trabalhar. Se você bater e trabalhar, as partículas ainda não descansaram e a sua massa pode ficar meio levinha, mais molinha. Então eu sempre deixo ele descansar de um dia para o outro, que ele fica no ponto para ser aplicado. Então vamos pegar. Eu uso essa ferramenta sempre na mão esquerda, eu aplico com a direita. Então vou pegar uma quantidade aqui para deixar. E eu deixo aqui. Vamos lá. Ó. Vou pegar minha desempenadeira limpinha. Vou pegar, vamos lá. Vou iniciar a aplicação. Johan, devo deixar raspada? Devo aplicar de que forma? Dimo, dá um zoom aqui. Você não vai aplicar nem muito fino e nem muito grosso. Johan, eu aplico de outra forma. Eu aplico pelo menos de umas 5 formas diferentes. Eu aplico de uns 5 jeitos, de 5 técnicas diferentes. Cada superfície precisa de uma técnica. No caso aqui é um drywall que não tem emenda, uma superfície super lisa. Então eu só preciso, o meu objetivo na primeira demão, independente da superfície, é cobrir
de cimento queimado. Não é manchar. Eu não quero manchar na primeira. O meu objetivo na primeira é cobrir, é deixar uma base, tá? Então eu vou fazer dessa forma, ó. Eu vou aplicar aleatoriamente. Deixo uma camada, porque ele precisa de base. Não pode ser uma camada fina, muito fina, tá bom? Porque senão você vai precisar dar mais demãos. Cantinho. Johan, como é que eu faço os cantos? Vamos para os cantos. Os cantos, jamais eu faço assim, ó. Digamos que aqui é um gesso, tem a tábica aqui no canto, jamais eu faço assim, ó. Jamais eu aplico com a espátula, jamais. Se caso precisar, pega uma espátula grande, coloca lá na tábica, enche ela, enche aquela tábica no cantinho, ó. Enche ela, vem com a desempenadeira, só com a pontinha, ó. E dá uma repassada. E o mais legal, eu posso aplicar essa massa em cima dela mesmo, que ela não embola. Esse é o diferencial dessa massa. Ó. Eu vou aplicar em cima dela, ó, na onde eu acabei de aplicar. Acabei de aplicar, posso aplicar novamente, ó. Passando a massa em cima onde eu apliquei. Outras massas não permite que faça isso. Ó, sempre movimentos aleatórios, tá? Sempre movimentos aleatórios. Johan, mas você acabou de aplicar e já está aplicando de novo? Sim. Primeira demão eu quero base. E por que eu estou ensinando isso? Vocês vão pegar muitas paredes tortas. E se vocês aplicarem mãos finas em paredes tortas, vocês vão aplicar muitas demãos. Então, dá aquela massa, como você aplica aquela massa corrida, que não deixa rebarba, sabe? Você vai aplicar a primeira demão sem deixar rebarba. Sem deixar rebarba. E sempre da onde não tem para onde tem. Vamos lá. Bom que a superfície de baixo é cimento queimado. E aí eu vou mostrar para vocês o resultado final também em outra parede. Sempre da onde não tem para onde tem. Das pontas puxando para o meio. Sempre, sempre, sempre. E a minha superfície vai ficando lisinha. Venho de fora, puxando. Venho de fora, puxando. Venho de fora, puxando. Por quê? Se eu começo aqui do meio, ela marca. Tá? Abre um pouquinho mais agora, Dimo. Isso. Ó, a única parte que ficou sem é aqui no meio. Jogo aqui, venho de onde não tem e puxo. Puxo. E aí, a parte de baixo ficou mais falhadinha, certo? Eu venho já aplicando aqui, ó. O diferencial dessa massa é que eu consigo dar mão em cima de mão.
Ou seja, você não precisa ficar esperando 1, 2 horas para finalizar o seu cimento queimado. Essa massa, inclusive, eu participei dos testes, participei da formulação e foi uma das coisas que eu pedi. Ela precisa ser fácil para manipular e não ficar embolando na hora que o aplicador vai aplicar. Ó. Sempre dos cantos, ó. Sempre dos cantos. Ok? Sempre dos cantos. Sempre dos cantos. Jogando toda a massa objetiva, ó. De cima para baixo, dos lados, sempre pro meio. Sempre pro meio, ó. Numa parede, eu vou explicar para vocês, eu vou dar só vou dar essa fechadinha, ó, a forma que eu faço. Jogo um para cá, um para lá. Um para cá, um para lá. Nunca fica movimento repetitivo, olha. Um para lá, um para cá. Ó, perceba que eu já tô manchando já, ó. Já tô manchando. Já tô manchando. Então vamos ainda onde está um pouquinho falhadinho. Então por isso que dá para você acabar uma paredinha de 10 metros aí em 4, 5, 6 horas. Ela é muito fácil de manipular. Ok? Tá tendo muitas dúvidas? Vou parar um pouquinho aqui para ver se tem dúvidas. Se alguém tiver dúvida, já fala. Canto de parede. Para baixo, para cima, ó. Para cima, para baixo, para cima. Ela tem a secagem perfeita, cara. Ela só vai mudar um pouco quando estiver muito sol. Aí a secagem dela muda um pouco. Porém, até uns 28 graus, a secagem dela é perfeita. Algumas massas do mercado, não é uma crítica, mas é uma característica diferente da Eucatex. O que acaba acontecendo? Ela impregna muito mais na desempenadeira, mais rápido, e você não consegue fazer isso que a gente está fazendo. Então você precisa de muito mais experiência para aplicar, e você sofre muito mais no dia a dia. Então, por isso que fica mais fácil aplicar com essa massa. Ok? Porque eu consigo fazer retoques com ela ainda molhada. Então, mão em cima de mão. Vamos lá. Agora, eu vou deixar a massinha aqui. O que você sempre faça. Ande sempre com um paninho de microfibra. Eu gosto muito de pano de microfibra. Aquele pano que o pessoal usa para limpar carro. Não risca. Quando eu estou aplicando uma massa corrida, eu faço um lixamento, o que eu faço? Sempre limpo com o pano de microfibra. Muitas das vezes aquele pano de obra, aquele pano de chão, tem uma areinha, ele é um fio mais grosso e ele pode riscar a massa corrida, ok? Você fica lá 2, 3 dias aplicando massa, para depois aquela vassoura grossa, você pede para o ajudante passar aquela massa, aquela vassoura em cima da massa, risca tudo. Pega aquele pano de chão sujo e limpa, estraga a sua massa. Então, paninho de microfibra, vai no mercado, tem sempre aquelas promoção 3 por 15, ok? Esse paninho é show de bola. Sempre desempenadeirinha limpa. Então vamos ver as dúvidas, vamos lá. Deixa eu ver as dúvidas.
Serve para ambiente interno e externo? Sim, esse produto ele é interno e externo sem precisar de resina, sem precisar de cera. Em paredes externas, qual que é a aplicação? Fundo branco, legal, dá uma demão de branco, lixa, a superfície precisa estar lisa, senão você vai gastar muito material. Johan, está no reboco fino, hoje em dia tem reboco fino, né, que é aquela massa pronta, que eles deixam bem lisinha a superfície. Eu já fiz, inclusive no canal Tintas Eucatex, tem uma aplicação minha em cima. Porém, onde era para aplicar, gastar 1 galão, eu gastei 2 galões. Porém, eu sempre aconselho de 3 a 4 demãos para que esse produto tenha uma cobertura muito boa. Essa parede praticamente está fechada. Está fechada, só deixar a secagem. Enquanto eu vou falando, ela já vai secando. E aí, o que acaba acontecendo? Se você aplica 2 demãos, você entende que tem menos material sobre a superfície, então o sol e a chuva vai romper mais rápido aquela proteção, aquela resina que tem no material. Então, quanto mais camada você deixa, mais demãos, mais proteção fica. Na área interna já não precisa tanto disso. De duas demãos já está finalizado o seu efeito. 3 demãos, se for uma salinha de jantar, de repente uma cozinha, ok? Vamos lá. Deixa eu ver. Juntos somos mais fortes. Homem da Terra do Fogo. Aplica do lado, Johan. Aplica de lado. Legal, eu vou aplicar novamente aqui nessa plaquinha. Vou fazer uns testes com esse material. Show de bola. Alex Paixão, parceiro forte. Vamos ver aqui se tem alguma... Aceita retox? Sim, aceita retox. Alguns produtos não aceitam retox, por quê? Quando você lixa e você retoca, o produto fugiu a característica, você lixou. Na hora que você vai dar um retoque, você precisa lixar de novo para aceitar esse retoque. Se você passar cera, não dá retoque. Então, por isso que o cimento queimado sai bastante, porque ele aceita retoques. Em média, quantos metros faz um galão desses? Quantas demãos são necessárias? Eduardo, depende, cara. Depende um pouco da superfície. Um exemplo, drywall, ele por ser liso, cara, o que acaba acontecendo? A massa muitas das vezes dá aquela escorregada. Às vezes você anda do lado, você precisa passar mais demãos. Outro exemplo, às vezes parede de gesso, ela chupa bastante, então você perde um pouco de rendimento. Mas eu costumo dizer, eu consigo fazer de 8 a 11 metros variáveis superfície. Então até 8 metros eu levo 1 galão. Passou disso eu levo 2, porque como eu aplico bastante, então sempre eu tenho quantidade. Eu tenho 2 a 4 galões, então eu já levo logo 2 se precisar. E outra dica, se caso você vai aplicar 10 metros cravados e você precisou bater uma cor, o que você faz? Compra 2 galões. Ah, mas vai sobrar. Faz outra parede de 5 metros e vende aquele galão, já embute no orçamento. Mas não deixa faltar uma massa que é pigmentável, que pode dar diferença de cores. Esse é possível aplicar em áreas de banheiro, onde a parte molhada? Não, não, não. Esse não é possível porque ele não foi desenvolvido para isso. Porém, tem pessoas que faz e dá certo aplicando resina em cima. Porém, o calor da água, ele acaba mais rápido com a resina. Então, aquele calor, a batida da água, o chuveiro é diferente. Legal? Mas lavabos, aquela lavagem, ele vai aguentar, porque ele aguenta a chuva. Porém, o chuveiro já é mais difícil para a gente indicar. Como eu falei, tem pessoas que faz e dá certo, aplica uma resina fosca e etc. Ele é top. Sim, Marcos, 20 galões de cimento queimado entre os participantes hoje. Vamos falar aqui do sorteio. Hoje nós estamos fazendo um sorteio super especial para essa live. Esses 36 que estão participando dessa live vão participar e vão ganhar, né? 25 vão ser os felizardos que vão ganhar, 20 vão ganhar cimento queimado, ok? Cimento queimado da Tintas Eucatex e 5 vai ganhar esses brindes muito top que já vai passar aqui na telinha. Eu já te mandei?
Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês o brindezinho. Tá no WhatsApp. Brindezinho da Tintas Eucatex, camiseta, boné, bolsa e aquele coolerzinho, aquela bolsa térmica, ou melhor dizendo, bolsa térmica, para você desfrutar aí no final de semana com a família da Tintas Eucatex. Então 5 pessoas vão ganhar esse kit da Tintas Eucatex e 20 ganharão esse sorteio. E aí amanhã o Guerreiro vai fazer esse sorteio para vocês, ou vai dar as informações aí do dia do sorteio para vocês. Mas já está liberado, agora está na mão do Guerreiro, tá bom? Então vamos lá se tem algumas dúvidas. Faz igual quando o serviço no sol chega 4 horas da manhã para as 1 hora. Show de bola. Na área externa tem esses macetes também. Aceita retox? Só tem a cor de cimento e não. Tem 2 cores de fábrica e tem a base branca. O diferencial desse produto é que tem a base branca que pode ser pigmentada em outras cores. Dá para aplicar junto com o cimento queimado para ter efeito diferente? Dá para aplicar com cor junto com o cimento queimado? Sim, porém, cara, se você vai fazer uma coisa diferente assim, eu acredito que você pode estar se referindo ao mármore. Agora, se você quer fazer um cimento queimado de outras cores, tem base branca, você pode usar e abusar, fazer azul, fazer rosa, fazer mesclado da cor que o seu cliente quiser, ok? Quantas cores vem de fábrica? 2 cores e a base que a máquina pode usar e abusar, beleza? Tem mais dúvidas? Tem mais dúvidas? Então vem cá. Pessoal, a massa ela já está secando, ó, já dá para passar a mão nela, ela já está puxando. Eu costumo dizer que essa primeira demão que eu apliquei, Johan, mas parece que foi 2 demãos. Eu falo que é uma primeira demão generosa. Então eu vou passar um soprador térmico. Soprador térmico salva muito a nossa vida, viu? Vamos... Vou acelerar um pouquinho a secagem. Não tem a necessidade de você estar passando soprador térmico na obra. Por quê? Enquanto você está aqui no meio, você já pode aplicar o canto da esquerda, o canto da direita, ok? Eu vou trazer a câmera para cá, vou pedir para o Dimo dar uma acelerada aqui na secagem para a gente conseguir finalizar esse cimento queimado. Vamos lá. Deixar aqui. Vamos voltar para cá. Show de bola. E como funciona numa parede de aplicação de cimento queimado? Digamos que eu comecei pelo meio. Eu aplico uma demão no meio, deixo o meio aplicado. Depois eu vou lá para aquele canto. Eu nunca começo uma parede. Eu nunca começo uma parede aqui e vou vindo com ela. Eu não gosto de fazer assim. Então eu começo um canto aqui, depois eu faço um canto aqui, depois eu volto no meio. Então, esses espaços de tempo de secagem diferentes, Dimo, fio. Esses espaços de tempo, o que acaba acontecendo? Aplico aqui, está secando aqui. Depois eu venho aqui e aplico aqui. Aqui está secando também. Quando eu volto aqui, a secagem está em tempos diferentes. Então começa a ocorrer as manchas, porque ele mancha sobre ele mesmo. Ele secando em cima dele mesmo, você aplicando, ele faz a mancha. Então, tem uma espécie de reação química, principalmente quando ele está a fresco, que eu falo. Quando ele está a fresco e você está aplicando em cima, mas lembre-se, não é quando ele está molhado. Se você está num dia de frio e está aplicando, deixa secar. Vai aplicar aqui, vem aplicar lá.
E aí é o tempo certinho, uma paredinha de 7 metros, que é um tamanho padrão de 6 a 7 metros, você consegue finalizar. Vamos ver se ficou alguma dúvida sobre a aplicação. Como é que funciona a aplicação entre demãos? Conforme você aplicou aqui, secou e veio para cá, você volta para cá, você já está na segunda demão dessa parte. E aí depois você já está na segunda demão. E eu sempre indico dessa forma. Sai da parede e olha o que você está fazendo. Puxa vida, lá naquele cantinho ainda está manchado. Ainda está mostrando o fundo da parede. Eu venho nesse cantinho, aplico mais um pouquinho. Eu venho de novo. Eu saio da parede, olho. Puxa ali, não tem mancha. Pego um pouquinho. Volto. Dou umas manchadinhas aqui. Saio da parede. É assim que eu consigo uma parede perfeita. Os movimentos não são totalmente aleatórios, mas eles têm um padrão de manchas. Não é uma coisa bagunçada, não é um serviço abstrato, mas é um serviço que tem sentido. Se é para cá, para cá, para cá, ele não é monótono, ele é aleatório, porém tem sentidos, ok? Se esse canto ficou meio monótono, você precisa voltar lá e fazer algumas manchas. Legal? Vamos ver algumas dúvidas. Deixa eu ver. Pode aplicar epox sobre ele? Pode aplicar Clear Epox? Cara, Clear Epox eu não conheço. Clear Epox eu não conheço. Essa pergunta eu não consigo responder. Agora você, meu amigo, passou a bola. Aqui eu faço em 2 dias para valorizar a mão de obra. O cliente não achar que ganhou dinheiro muito rápido. Félix, eu vou dizer uma coisa para você, cara. Isso é uma particularidade sua. Mas aconteceu comigo semana passada. Até mandei no grupo. O que aconteceu? Eu fiz uma parede de 10 metros quadrados e já estava pintada de cinza a parede. Foi uma pintora que me indicou para fazer o cimento queimado. Eu fui lá fazer o cimento queimado e, cara, a parede estava perfeita, lisinha, sonho de todo profissional. Eu apliquei, fiz a forração, eu sempre falo, padrão FIFA. O que é o padrão FIFA? Forração, organização, uniforme. E assim, vim só para fazer a paredinha. Ou se você está no meio da obra, cara, é um momento que você desliga e você vai fazer só aquela parede. É como se fosse fazer arte. Então eu chego uniformizado, eu chego com a minha bolsa, eu chego com a minha maletinha e vou fazer esse cimento queimado. Quando o cliente percebe a forma que eu faço, eu baixo minha cabeça e vou fazendo. Chegou 1h30 da tarde, eu comecei a fazer o cimento queimado às 9h. Só que, cara, eu não tomei café, não mexi no celular, não almocei, era 1h30. Eu finalizei aquela parede. A cliente falou assim, nossa, mas você acabou muito rápido. E tinha dado com o material R$750. Com material. 600 mão de obra e 150 material. Das 9 às 2. Não é todo dia que você pega uma cliente assim para fazer. Geralmente, você tem que dar um fundo, você tem que dar uma raspadinha, às vezes tampar um buraco. Então, você fica praticamente o dia inteiro. E aí vai da sua... eu não vou falar lábia, que lábia parece enganação. Mas vai da forma que você lida com o seu cliente. Ela falou, nossa, muito rápido. Eu saí da parede, olhei e falei, vem cá. Ela olhou a parede e eu falei, você gostou? Ela, gostei. Então, quando eu comecei, eu levava 2 dias para pintar essa parede. Falei dessa forma, eu levava 2 dias para fazer o cimento queimado. Depois eu levava um dia inteiro, mas hoje eu levo meio-dia, eu levo um dia inteiro, eu converso com o cliente, mostro. Eu faço muito esse trabalho. Eu faço todo dia praticamente cimento queimado. Então, eu tenho a prática e é mais rápido. Ou você preferia que eu ficasse mais tempo? Se quiser, eu fico por aqui. Então, o cliente ele percebe quando você é um profissional especializado. Claro que tem cliente que, se ele puder
almoçar metade da sua marmita, ele vai almoçar. Mas você executou, ficou da forma que ele quis, show de bola. Você não deve satisfação do tempo que foi executado o trabalho. A gente tem que parar com esse negócio. Finalizou, tá perfeito, tá show de bola? Caso encerrado. Vamos lá, vamos lá. Johan, só recapitulando, você fez na parede lisa, no reboco, gesso externo ou interno. Interessante não aplicar menos uma demão de massa acrílica da Eucatex ou duas. Kias Pintor, vamos lá falar de outras situações. Vou desligar o soprador térmico. Vou desligar o soprador térmico. Desliguei. Vamos lá. Há outras hipóteses. Digamos que a minha parede seja de reboco, reboco fino. Qual é a preparação dessa superfície? Primeira coisa, raspar esse reboco. Raspo esse reboco. Tiro todo o pó dele e aplico fundo preparador de superfície. Johan, por que não o selador acrílico? Eu sou um defensor do fundo preparador para reboco, muito mais do que o selador acrílico. Por quê? O selador acrílico, ele é quimicamente, né? Falamos na fabricação de selador acrílico e fundo preparador, o fundo preparador ele é muito mais rico que um selador acrílico em questão de proteção para a preparação da sua parede. Então, apliquei uma demão de fundo preparador nesse reboco. Ah, mas não aconteceu nada. Ele está da mesma cor, mas ele está muito mais preparado, ok? O selador acrílico ele preenche a superfície, mas não quer dizer que sua parede está selada, porque ele ainda vai absorver mesmo com o selador acrílico, ok? Ele vai preencher os poros, ele tem um preenchimento muito maior, ok? Ele lembra, não sei se eu posso usar esse termo, mas como a característica química dele é bem parecida com uma massa corrida. Então ele tem pouca resina. Então o fundo preparador já é rico em resina. Então você consegue uma resina manipulada, não uma resina que vai vidrificar, mas que vai ficar muito show de bola na hora de você preparar sua parede. Aplicou o fundo preparador sobre o reboco, estou falando de reboco, legal? E aí eu aplico uma demão de massa acrílica. Aí eu posso, né, um caso de aplicação, tá? Especificamente para cimento queimado. Eu posso pegar um cimento queimado e pigmentar ele e aplicar a primeira demão. Já fica a base para mim. Legal? Posso fazer dessa forma. Ou eu posso pegar uma massa acrílica, aplicar a primeira demão, já deixar mais liso. Aí depois eu venho com uma tinta cinza, tá? Johan, devo lixar ou não? Se você aplicar uma camadinha bem fininha, depois de lixo, depois de seco, você pode pegar uma espátula e dar uma raspadinha, tirar todas as rebarbas. Não tem a necessidade de lixar, se for um reboco, tá? Aplicou a massa acrílica, ou se for interno, massa corrida. Aplica uma demão lá, aplicou, deixou mais liso, não tem a necessidade de lixar. Se você deixou ele bem filezinho, não tem a necessidade. Ah, Johan, não ficou tão legal, então dá uma lixadinha, remove o pó da superfície. Uma demão de tinta, eu não aconselho aplicar o cimento queimado em cima direto da massa. Por quê? Quimicamente, o que acaba acontecendo? Uma massa corrida, ela não está preparada para... a massa não está 100% preparada para receber uma massa totalmente diferente. Quimicamente, elas são diferentes. Então, pode dar certo como pode dar errado. E se você pular os processos, você perde a garantia. Então, eu aconselho você sempre seguir o processo preparação de superfície. Lixou, remover o pó e aplicar fundo. Legal? Se caso você não lixou, só deu aquela raspadinha, ainda está ok. Legal? E aí você aplicou uma demão. Até porque ela vai parar a absorção. Se você aplicar o cimento queimado em cima de uma massa corrida, ele vai chupar. Então, vai ser diferente, você vai ter dor de cabeça. Então, sempre aplique uma tinta, porque ela vai meio que selar a parede e vai ficar mais fácil de você aplicar. Legal? Então, na massa acrílica, da mesma forma. Se você deu aquela lixadinha, removeu o pó com pano de microfibra, dá uma demão de tinta. Pode ser branca, como pode ser a cinza, tá? Para ficar mais fácil para você aplicar. E aí você começa o processo de cimento queimado. E eu posso, é um reboco fino. Eu posso aplicar o cimento queimado direto?
Pode, porém você vai gastar um produto que é mais caro, que é a massa corrida e que é a massa acrílica. Então fica aí, né, ao seu critério. Uma outra situação é gesso liso. Como é que eu preparo um gesso liso para cimento queimado? Aplico direto? Não aplico direto? Então vamos à preparação de superfície. Eu lixo. Johan, você falou muito do fundo preparador. No gesso liso e no drywall, já não vou indicar o fundo preparador. Porque o fundo preparador da Tintas Eucatex e de outras marcas, eles são desenvolvidos para superfícies patológicas, superfícies que estão precisando de uma resina diferenciada, de uma preparação. Agora o gesso, ele não tem padrão. O gesso, ele não tem padrão de fábrica. Então a pessoa vem, tem uma fábrica, ele faz um gesso de uma forma. Matéria-prima está cara, eles compram outra coisa, eles colocam outra coisa. Então não tem padrão. Então não tem como o fundo preparador ser desenvolvido para atender o gesso. Pode usar o fundo preparador em gesso? Sim, mas aí vai precisar de uma diluição no fundo preparador e vai precisar daquele teste. Você abrir lá 30 centímetros e aplicar o fundo preparador e ver se ele tem brilho. Se ele brilhar, vidrificou e aí você vai ter um problema na hora de aplicar a massa. Então a dica é, tem uma tinta da Tintas Eucatex, até outras marcas também tem, que é uma tinta que chama tinta para gesso, tinta direto no gesso. Tintas Eucatex, tinta, gesso e drywall. Você lixa, remove o pó do gesso e você aplica essa tinta, que ela é tinta e fundo, é uma tinta bifunção. Então veja a diferença. Fundo preparador foi desenvolvido para paredes calcinadas, paredes esfarelando, então ele tem uma concentração maior, certo? E a tinta e drywall, ela foi desenvolvida não para parede de alvenaria, mas ela serve para parede de alvenaria? Sim, mas ela foi desenvolvida na fábrica. Os testes foram em cima de um drywall, foi em cima de um gesso liso, então vai ter um desenvolvimento muito melhor, vai ter uma performance muito melhor. Então pode aplicar essa tinta em cima do gesso. Aí você vai aplicar o cimento queimado direto? Não, porque fica ranhuras, ele vai chupar bastante também. Você pega, aplica ali uma demãozinha de massa, aplica lá, pode ser a massa acrílica, a massa corrida, faz aquele lixamentinho, deixa filezinho e aí você não vai sofrer com o cimento queimado. Johan, mas puxa, o gesso tá filé, tá show de bola. Então você vai fazer esse processo. Lixou, uma demão de tinta, essa tinta bifunção da Tintas Eucatex, drywall e gesso, deu uma demão e aí pode aplicar o cimento queimado, porém você vai precisar dar uma demão a mais porque ele vai chupar um pouco mais. Então eu sempre dou essa informação sobre o fundo preparador porque acontece, Johan, mas com que base você fala isso? Tem muita chamada no 0800 da Tintas Eucatex de pintor que aplicou fundo preparador e na hora que ele passou massa, vidrificou. Porque muito gesso está tendo um problema muito grande com gessos liso. Gesso liso, na hora que o gesseiro aplica, ele fecha totalmente os poros e ele cria até brilho. Então é um problema patológico lá na fabricação do gesso. Então por isso que o fundo preparador está tendo esse problema de fundo preparador em cima de gesso. Johan, e no drywall, o que eu posso fazer? Aplico fundo preparador ou aplico essa tinta bifunção gesso e drywall? Veja só, quando o drywall chega, ele tem uma espécie de uma resina em cima da folha, né? Como se fosse uma resina, pode ver que ele tem um leve toque de brilho. E a massa corrida que o gesseiro usa, aquela massa, geralmente eles usam massa corrida, mas tem alguns que usam aquela massa para drywall, ok? Você deu uma lixada, removeu o pó, e você vai aplicar o cimento queimado. Ou pode ser até a pintura. Você não aplica o fundo preparador, porque a superfície já é lisa e vidrificada. Você vai aplicar o fundo preparador, sua massa ela vai correr, ela vai deslizar em cima daquele drywall. Qual é o fundo? É o selador em cima? Não é o selador. Aplica a tinta bifunção que ela foi desenvolvida para drywall também. Então, para cada fundo é uma superfície certa. Claro que o fundo preparador ele é muito bom. Repintura externa, lavou, fundo preparador. Tem alguma patologia? Fundo preparador. Repintura, reboco externo, fundo preparador. Agora, quando se trata de gesso, vai dessa tinta bifunção,
que você vai ter menos dor de cabeça. E no drywall, eu sempre indico, se não quiser aplicar uma demão de massa, acrílico ou massa corrida, você vai gastar um pouquinho mais no cimento queimado. Agora vamos, depois da primeira demão, dar um close aqui. Tá acabando a bateria. Vamos trocar a bateria? Trocar a bateria aqui. Agora, depois de seco, ó, perceba que ela já está sequinha. Legal? Já está sequinha. A gente vai fazer a segunda demão e finalizar essa parede com 2 demãos. Ok? Então, vamos dar uma pausadinha aqui. E voltamos. Show de bola. Esse cimento queimado, esse videozinho que eu coloquei, foi um cinza profundo, que é uma cor mais escura. E a gente fez 2 paredes, ficou show de bola. Vamos lá. O pessoal perguntou para mim, Johan, só funciona de esquerda para direita? Posso ser aleatório? Dimo, traz a câmera. Dá um zoom aqui, por gentileza, Dimo. O pessoal tem uma percepção melhor. Não sei se tá dando para focar a parede, tá show de bola. Vamos lá. A parede está sequinha, né? Ela está sequinha e sem rebarba nenhuma. Por que que o Johan... Vamos pegar a nossa luva. Por que que o Johan aplica dessa forma? Vocês lembram que nós não vamos usar cera? Essa é uma técnica de estuco, tá bom? Sempre aplicar dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma, fechando os poros. Isso é fechar os poros da massa. Eu estou fechando. Eu faço um pouquinho aqui, faço um pouquinho. O meu aleatório, eu posso aplicar aleatório. No canto da parede lá, depois eu pulo para cá, depois eu pulo para lá, depois eu pulo para lá. Parece até que eu estou dançando. Pula para cá, pula para cá. Porém, esses pedacinhos de 30 centímetros, de 50 centímetros que eu vou abrindo ao longo da parede, eu vou mostrar no vídeo como é que fica numa parede grande. Tá bom? Eu vou passar novamente para vocês verem. Uma hora que eu estou aplicando. E é para eu fechar os poros para que eu não precise lixar. Para que a parede fique lisinha. E para que, quando o meu cliente derrubar alguma coisa na parede, ele consiga fazer a limpeza. Agora a gente vai aplicar aleatoriamente. Já estou com a minha base pronta. O que é a minha base? É a primeira demão. A primeira demão é a base. Vamos lá agora. Ó, eu vou aplicar aleatório. Ó. Agora eu vou aplicar aleatório. Apliquei no meio. Agora eu aplico aqui. Lembra que eu falei que a primeira demão não era para manchar? A primeira demão era só base? Agora eu venho aqui. E sempre lisinho, ó. Agora eu posso vir em camadas finas. Ó. Agora eu tô manchando. Essa é a minha segunda demão. Ok?
E agora eu tô aplicando a camadinha bem fininha mesmo. Só manchando. E agora eu tô manchando, ó. Porém, a minha base, ela está uma camadinha show de bola, que não ficou rebarba, e agora eu posso manchar. Se você se preocupa em manchar na primeira demão, você só está perdendo tempo. Porque o que interessa mesmo é da segunda para a terceira. Mas perceba que na primeira também eu não apliquei como massa corrida. Vindo aqui, aí eu volto para esse canto. Ó, aqui eu já apliquei, eu aplico de novo, ó. E que lembra que eu falei? Mão em cima de mão. Agora vamos na parte de baixo. Agora vamos aqui nessa parte do lado. Sempre tomar cuidado com os movimentos aleatórios. Aí, ó, quando eu aplico bastante camadas, eu dou uma limpada na minha desempenadeira e faço assim, ó. Ó, uma laminação com ela secando, ó. Tiro o excesso, só tô laminando ela, ó. Isso, o que eu estou fazendo? Fechando os poros da minha massa. Ó, ela está secando e eu estou passando a lâmina. Isso daqui é tecnologia da Tintas Eucatex. Outras massas que você tentar fazer isso, ela pode estourar. A da Tintas Eucatex não estoura, assim como o estuco, ok? Então, ó, apliquei a primeira demão, passo um paninho aqui, ó, passo um paninho, abre um pouquinho, Dimo. Isso. Está secando, estou aplicando a segunda demão, dou uma raspadinha na onde já apliquei, tiro todas as rebarbas, por isso que meu cimento queimado fica lisinho e não precisa de lixa. E aí vamos lá de novo, ó. Pego mais um pouquinho, tá, mas ainda está secando. Não tem problema, ela não vai estourar. Vou fazer um desenho diferentinho, ó. Puxar para cá. Aí eu puxo aqui, puxo aqui. E aí eu faço aquele exercício. Saio, olho a minha parede, vejo como está ficando e vejo que aqui ainda falta um pouquinho mais de massa. Johan, tem alguns lugares que a parede está muito ondulada. O que você faz? Eu passo massa, passo massa, parece que não cobre. Deixa um pouquinho mais de excesso nesse lugar, deixa um pouquinho mais de excesso e continua trabalhando. Continua trabalhando. Quando estiver secando, você só vem dar uma alisadinha. Dá uma alisadinha. E aí você disfarça depois dessas pontas, ó. Dá umas manchadinhas perto da onde você deixou excesso. Que aí você disfarça onde você deixou excesso. Por quê? Se você deixar excesso nesse canto, ele vai ficar mais escuro. Quanto mais excesso de massa, mais escuro fica. Então você vai precisar dar uma camadinha geral na onde você deixou o excesso. Então, ó, percebe que eu posso aplicar aleatoriamente, ó. E ainda estou aplicando mão em cima de mão. E não estourou nenhuma vez, ó. Dá para perceber que ela não estourou, né? Essa massa ela é incrível. E eu vou fazer o teste de hidrorrepelência dela para vocês.
Aí o que que eu faço? Tirando o excesso, ó, com a desempenadeira, ó. Passo um paninho úmido, tiro o excesso. Paninho úmido, tiro o excesso. Só tirando excesso, tirando as rebarbas, fechando. Isso aqui é uma técnica de estuco, ok? Ó. Tirei todas as rebarbas do meu efeito. E agora, quando ele secar, já está pronta a minha parede. Vamos abrir agora. Pode abrir, pode abrir. Abre tudo. Legal. E agora eu quero mostrar para vocês essa paredinha. Vou mostrar essa parede em volta, Dimo. Vou mostrar essa parede em volta. Que aqui tem um cimento queimado. Em volta da parede aqui, tem um cimento queimado que já está pronto. Pode olhar a parte de baixo. Dá uma olhada aqui. Aqui é cimento queimado, já está seco. Da mesma forma, ó, se eu passar a mão aqui, ó, já está seco também, ó. Ó, já está seco, dessa forma. Manchado, lisinho e já está seco. Isso se chama vidrificação da massa. Você aplica, né, naquele ponto. Depois que você aplicou, você limpa a desempenadeira e você já dá uma... Não coloca força, não precisa de força. Cimento queimado não tem necessidade de laminação de força. É apenas, ó, tirar a rebarba, ó. Só tirar excesso. Tirou excesso, limpa, tirou excesso, limpa. E aí ela seca e fica lisinha dessa forma. Ok? E só vai dar percepção. Vou até dar uma dica para vocês. Quando finalizar a parede do seu cliente, não adianta tirar foto na hora, porque não é a mesma coisa. Ele só tem a percepção mesmo quando ele seca totalmente, que mostra as manchas. Aqui, provavelmente não dá dando para ver 100%, mas eu vou mostrar para vocês um videozinho. Esse eu vou pedir para o Dimo colocar para a gente o videozinho finalizado do cinza crômio em cima do reboco fino que a gente aplicou. Vou pedir para o Dimo colocar esse vídeo. E é isso, pessoal. Mão em cima de mão, não tem necessidade. O produto é muito bom. É o vídeo inicial? Não, é o vídeo que a gente aplicou em salto. Show. É um videozinho que a gente fez também de aplicação em cima de reboco. A gente faz muito teste. Para eu poder falar isso aqui para vocês, foi teste em cima de teste. Legal? Deixa eu ver se tem alguma dúvida ainda. Pode ver que essa parede aqui, ó, tá igual a essa. Ela já está igual. Ela já está igual. Porém, ela ainda está secando. Passando a mão nela, ó, sequinha. Vamos dar uma olhadinha aqui, se tem alguma dúvida da rapaziada. Guerreiro, parabéns, Johan. Obrigado, Emanuel. Boas dicas, parabéns. Dúvida, tenho muitos clientes que resolvem problemas de umidade base da obra com textura, efeitos. Vai ter durabilidade? Esse produto ele não combina com umidade em nenhum produto. A textura segura, relativamente sim e não. O mais certo é resolver a umidade. Ah, mas é aquela umidade do solo. Cara, coloca um revestimento lá e aí é assunto para outra live. Mas cimento queimado você vai ter muitas manchas, vai dar problema, não vai segurar problema de umidade. Essa laminação você usa desempenadeira de 95 graus na parede ou tem algum outro grau? Na verdade, pessoal, eu nem chamo de laminação. Laminação é o que o pessoal faz lá para fazer o mármore. Essa aqui, ó, eu só tô alisando, ó, força nenhuma, tô com meus dedos, ó. Eu aplico, ó, só dou uma... Só tiro excesso de material, ok? Só que eu tiro excesso com ela limpa, legal? Não é laminação, não coloco força. Deixa eu ver se tem outras dúvidas.
Você usa a desempenadeira 95 graus. Ó, família, não varia tanto. Porém, se você deixar ela muito de pé, você vai tirar o material que não precisa. Então, eu vou calcular aqui, ó, dessa forma, ó, para ficar fácil. 3 dedos. 3 dedos da peça, ó. 3 dedos. 3 dedos. Show? Então é bem simples de aplicar esse cimento queimado. Eu vou passar um soprador térmico para fazer um teste com água para vocês. Vou acelerar um pouquinho a secagem dele para fazer um teste com água. E é isso aí. Serão 20 galões de cimento queimado. E você vai experimentar esse cimento queimado da Tintas Eucatex, conferir tudo isso aí na sua casa, na sua obra. Para quem já aplica, já vai ganhar dinheiro com o cimento queimado. Vai fazer aquele trabalho bonito para a patroa. Que às vezes o profissional faz na casa da cliente e não faz em casa. Então já faz aquela parede bem bonita, de presente para a esposa. Também vai ter os kitzinhos. Já está no jeito o kitzinho? Vai passar o vídeo? Isso. Dimo vai passar um vídeo a gente aplicando em cima de um reboco fino. 3. Pessoal, tudo bem? Hoje o cenário é diferente. Tirou o áudio. E vamos fazer uma decoração de cimento queimado aqui nessa parede. É uma área externa coberta. É uma garagem e vamos transformar com cimento queimado da Tintas Eucatex. A superfície aqui é um reboco fino, né, que é aquela massa bem fininha que deixa o acabamento bem liso, porém não está acabada com massa acrílica nem massa corrida. Então vamos aplicar uma primeira demão para nivelar e as demais demãos é para manchar e trazer a sofisticação desse efeito tão desejado. Então acompanhe o processo que esse vídeo está diferente e muito bacana. E chegou a hora da aplicação. Na primeira demão, vamos deixar uma camada um pouco mais grossa, mas com muita atenção para não deixar rebarbas. O objetivo aqui é manchar a parede e fazer o nivelamento, assim como se fosse uma massa acrílica. E sempre, pessoal, aplique massa da onde não tem para onde tem. Eu sempre começo aplicando pelo meio, depois eu vou na parte de baixo e depois na parte superior, porque as emendas já vão estar secas. E agora veja que a nossa parede começa a ganhar forma. Apenas 1 hora de secagem, vamos aplicar a segunda demão. E vamos iniciar só pelos pontos que ainda está mostrando fundo. Então nós vamos manchando essa parede aleatoriamente, só nas partes que ainda está mostrando fundo e não está 100% nivelada. E uma dica, pessoal, sempre utilize desempenadeira de aço inox e sempre faça a limpeza da desempenadeira conforme você for fazendo a aplicação do cimento queimado. E agora sim, a nossa parede já está finalizada com cimento queimado da Tintas Eucatex. E o mais bacana, conseguimos finalizar no mesmo dia a aplicação dessa parede que estava no reboco fino. Qualidade comprovada do cimento queimado, hidrorrepelente que não necessita de cera e nem resina. E vocês viram que apenas em um dia fizemos todo o processo de nivelamento e de embelezamento desta garagem. Um forte abraço e deixa aqui nos comentários para eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui. Até mais! E é isso aí! Esse efeito que nós aplicamos nesse último vídeo foi em cima de um reboco fino. Nós utilizamos ali 2 galões de cimento queimado, onde
precisaria só de um, utilizamos dois, por conta que o primeiro a gente usou como a base que eu falo para vocês. Agora já está seco e vamos fazer um teste. Pega para mim o borrifador, Dimmer, tá ali. Pegar o borrifador, eu vou fazer um teste para vocês na prática. Pode fazer assim, ó. Dá um zoom aqui, eu vou fazer um teste para mostrar a hidrorrepelência. Depois de pronto, vou dar uma informação, tá? Vou dar uma informação muito, muito boa para quem vai fazer em áreas externas. Em áreas externas, assim como a tinta, ele precisa de 7 dias de cura, porque senão também ocorre aquelas manchas que ficam na superfície quando tem a chuva. Então precisa 7 dias. Senão, você vai precisar daquela cortinada de água, que nós chamamos de extração de solúveis. É quando a chuva pega na superfície que não está curada. Então, assim, a cura final da tinta e do cimento queimado é de 7 dias. Se chover durante esses 7 dias, possivelmente pode ocorrer manchas. Você precisa correr e dar aquela cortinada e lavar inteiro para sair aquela espuminha e seu cimento queimado voltar à característica. Ok? Vamos lá. Ó, molhei aqui a mão, vou fazer um teste aqui de hidrorrepelência. Vamos lá. Ó. Mostra aqui. A água, ela não penetra. Aqui, ó. Ela não penetra. Porém, ainda não está na hora de fazer teste, tá? Teria que estar mais seco para a gente fazer esse teste. Se você for fazer esse teste para a sua cliente, espera ali para deixar para o outro dia para fazer o teste, porque ela ainda está secando, ok? Então é isso. Dá uma secadinha na nossa paredinha. Vamos voltar para cá para a gente finalizar a nossa live. E aí, família, gostaram dessa live, desse treinamento? Tem bastante conteúdo. Se ficou alguma dúvida, no nosso canal aqui, Manual do Pintor, peço para você se inscreva nesse canal, que é um canal de formação que a gente usa para a gente bater papo. Tem muita dúvida. A gente tira bastante dúvida aqui nesse canal, beleza? E também tem o canal da Tintas Eucatex. Só colocar Tintas Eucatex, tem muita informação. E nós também temos a plataforma de cursos online da Tintas Eucatex. Quem está no grupo do Guerreiro, eu vou deixar o link, que é a plataforma de treinamentos online. Você faz o treinamento e todo bimestre você recebe premiação. Então lá tem curso de como aplicar tinta com Arless, como desmontar uma Arless, como lixar com uma lixadeira, como fazer ali uma pequena manutenção, superfície, preparação de superfície, gesso, fundos primers. A Tintas Eucatex tem um portfólio enorme de tintas e a gente sempre está tirando essas dúvidas. E agora a gente está falando também no próximo treinamento lá no Clube do Pintor Tintas Eucatex, essa plataforma de cursos online. A gente também vai começar a falar sobre a mudança dos rendimentos. Para quem não sabe, mudou o rendimento da pintura brasileira. As latas não poderão mais falar assim, ó, ela faz 600 metros por demão, ela faz 500 metros por demão. Não poderá. Agora todas as tintas, todas as embalagens terão que falar assim, ela faz metro acabado. Se a lata fazia 500 metros e ela precisa de 3 demão, vai ter que dividir esses 500, que vai dar 170 ali por ali. Ela vai mostrar 170 acabado. Então vai ajudar muito o pintor junto com o cliente. Eu não sei se você sabia dessa informação, mas no dia 26 de março entrou em vigor essa norma da ABNT. Tá bom? Guerreiro, satisfação. Obrigado, cara, por ter convidado a gente. Ficamos muito contentes. O Guerreiro é um parceiraço aí da Tintas Eucatex. Tintas Eucatex apoia o Guerreiro. E todos os profissionais de tintas, inclusive eu já estive no estado do Espírito Santo, também já estive nessas cidades maravilhosas, conheci muitos profissionais, um abraço para vocês, com fé em Deus a gente vai estar junto também para a gente trocar uma ideia, bater aquela resenha e também trocar informações. Ficou alguma dúvida, família? Ficou alguma dúvida? Foi top demais, o tempo passou sem ver. Obrigado, meu amigo Adenir, parceiro Chiquinho também, parceirão forte. Obrigado, meu amigo Guerreiro. Parabéns, Guerreiro, mas honra bastante conhecimento na live. Obrigado, meu amigo. Cara, agradeço a todos vocês.
eu vou deixar aqui, ó, o último minuto para eu falar o nome de todos vocês que estão na live. Manda aqui embaixo aqui, ó. Manda aqui embaixo aqui, manda aqui embaixo. Fala o seu nome que eu vou falar aqui na live. Gabriel Anjo, forte abraço. Tesla Multisserviço, Deus abençoe, ótima noite. Kias Pintor, Marcos, Ranieri, Patrick, tem uma família boa aí. Felipe Coutinho Construção, Marcos Ranieri, Patrick, Pastore Lova. Esse é show de bola, ó. Patrick Pastore Lovati. Não sei se é americano, se é europeu, mas o nome é show de bola. Josafá Oliveira, tamo junto, Josafá. Adonias, Hélio Silva, Patrick e Ivan Carlos. Família, Deus abençoe vocês, agradeço demais aí por ter dividido aí a sua noite com a gente para trocar informação. Beleza? Até o próximo treinamento, até o próximo bate-papo. Guerreiro, estou à disposição aí para a gente fazer um próximo treinamento. Está aí também na cidade maravilhosa aí. Beleza? Tamo junto, um forte abraço. Também o Gabriel Anjos. Emanuel, tá falando aqui. Tô aqui. Tamo junto, Emanuel. Forte abraço para vocês. Ótima noite, cara. Eu sempre digo isso quando a gente encerra um treinamento, um vídeo. Cara, continua acreditando nos seus sonhos, só depende de você para você crescer, para você evoluir. A pintura brasileira está crescendo, a pintura brasileira está evoluindo. A culpa não são dos clientes, mas muitas das vezes a culpa é sua por você não levar informação. A culpa é sua por você não sair da zona de conforto e você precisa pegar essa responsabilidade, sair da zona de conforto, fazer do limão a limonada, fazer o seu uniforme, fazer o seu CNPJ, pagar o seu MEI em dia. Sabe, fazer da sua prestação de serviço um negócio em que você possa realizar o sonho da sua família. Beleza? Tamo junto, quero agradecer de coração, fiquem com Deus e até mais.